Muito bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo, você que está me assistindo. É uma alegria nessa quarta-feira de frio, né? Essa noite foi uma das mais frias do ano, mas estou aqui para falarmos mais uma vez da palavra de Deus que tanto tem nos edificado, que tanto tem nos ajudado. Você me conhece, meu nome é Valdir e eu quero assim me alegrar com você pelo tema, inclusive, porque nós vamos falar hoje. Às vezes ouvimos alguém dizer: Fulano é um irmão espiritual, Fulano é uma pessoa espiritual. E às vezes, quando a gente vê alguém receber uma qualificação dessas, quase sempre, pelo menos no âmbito da igreja, do corpo de Cristo, em razão da sua eloquência bíblica, suas boas aulas, às vezes é um bom professor, a sua participação na igreja, assim, nas reuniões da igreja, fulano é espiritual, porque valoriza o espiritual. E de fato, são boas qualidades. Mas será que é isso que define a espiritualidade de uma pessoa? O tema de hoje: eu sou crescido espiritualmente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 5 qualidades de uma pessoa que, ou pelo menos 5 sinais que mostram que esse discípulo de Jesus, ou essa discípula de Jesus, né? Esse homem, essa mulher, é uma pessoa assim espiritual. E não apenas por aquilo que talvez seja mais exterior, que parece ser espiritualidade, sinais de espiritualidade e às vezes não é. O primeiro sinal de uma pessoa espiritual que eu gostaria de compartilhar é uma pessoa que está mais preocupado com a existência de pecado na sua vida. Está mais preocupado com o pecado na sua vida do que pecado na vida dos outros, né? Então, Lucas capítulo 6, versículo 42, Jesus diz: Como poderás dizer a teu irmão: Deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, uma pessoa que é crescida espiritualmente, ela deseja agradar mais e mais o seu Senhor. Assim, ela conhece os seus pontos fracos. Ele sabe que é um pecador, sabe que está em constante vigilância, porque ela olha para dentro de si mesmo e sabe que mesmo já tendo crescido, mesmo com a transformação que o Espírito Santo dá, sempre existem áreas em nossas vidas, na minha vida existem áreas ainda não transformadas. E por esse motivo, por estar mais interessado, assim, vigilante, pensando nas suas fraquezas, essa pessoa ela não está tão interessada, ou pelo menos ela não foca tanto a fraqueza dos outros. Uma pessoa madura sabe que trava uma guerra de vida ou morte contra o pecado. Que todos os dias ela precisa cortar a mão, cortar o olho, como diria Jesus. Se tua mão faz pecar, arranca-o. Se o teu olho faz pecar, arranca, lá em Mateus, eu digo Marcos, capítulo 9, 43 a 48. Então, uma pessoa que é crescida espiritualmente, uma das primeiras características é que é uma pessoa que é humilde para reconhecer que tem as suas fraquezas, reconhece para Deus, reconhece publicamente quando assim necessário, e com isso ela não foca tanto o outro. No texto que nós lemos, né, Jesus está falando: olha, como é que você vai tirar um cisco, ou seja, uma pequena coisinha do olho do seu irmão, quando você tem uma trave? Jesus está falando até de uma maneira, até certo ponto, irônica. Você tem uma trave no teu olho. Como é que você vai querer tirar o cisco do olho do outro? Tira a primeira trave. Não é que você não vai tirar do outro, mas tira a primeira tua. Então, o maior sinal de espiritualidade é quando a pessoa ela tem um coração compungido com seus próprios pecados, e ao ter um coração compungido com seus próprios pecados, ela não fixa tanto no pecado dos outros. E quando vai fazer isso, ela faz para ajudar e não para julgar. Segunda característica de uma pessoa que é crescida espiritualmente: ela corrige os outros com mansidão e amor. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, veja bem, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Uma pessoa madura espiritualmente, ela não é um detetive espiritual na vida dos irmãos. Não.
Não fica olhando o pecado do outro, querendo saber o que as pessoas fazem quando assim não estão presentes, por exemplo, nos cultos. Não, ela não se preocupa. Ela sabe que Deus é o julgador, Deus é o pastor, ela sabe que Deus cuida dessas coisas. Porém, quando ela vê um irmão ou uma irmã pecando, não fazendo alguma coisa que talvez ela não goste, mas um pecado bíblico, alguma coisa que a Bíblia condena. Quando essa pessoa vê, ela não ouve dizer, ela não fica ouvindo fofoca dos outros, mas ela viu aquilo. O que ela faz? Ela, com amor, vai atrás do irmão. E com jeito, com firmeza, mas também com brandura, muitas vezes com a Bíblia aberta, quando necessário, ela corrige o irmão, corrige a irmã, mostrando, ó, olha, isso que você está fazendo, você acha que é correto? E ela corrige, não é para colocar o irmão no lugar, não é nada disso. Ela corrige porque ela tem um desejo grande de ajudar essa pessoa a crescer. Ela sabe que talvez aquela atitude vai fazer a pessoa se afastar de Deus, sofrer. E por amar a pessoa, ela vai corrigir. Mas ela corrige com brandura. E sabe por que ela corrige com brandura? Porque ela sabe que também tem telhado de vidro. Ou seja, uma pessoa espiritual sabe que é um pecador, passível de queda, que pode ser que lá na frente invertam-se os papéis, pode ser que ela venha a ser corrigida e com a mesma brandura, com o mesmo amor que ela deseja ser corrigida, ela corrige o outro, cheio de amor, preocupado com o bem-estar do outro. Não quer colocar o outro no lugar dele, mas na verdade, por amor, ela vai atrás. Então, como está assim, constantemente tirando o cisco dos seus próprios olhos, ela consegue enxergar para ver o cisco do olho do outro, para ver como ela está corrigindo os seus problemas, os seus pecados, constantemente ela está lidando com eles. Ela também aceita ser corrigida quando necessário, então ela tem condições de corrigir com amor, com brandura, mas com firmeza, porque uma pessoa espiritual, ela age com brandura, mas ela não é cúmplice no pecado dos outros. Terceira característica de uma pessoa que é verdadeiramente madura, crescida espiritualmente, é que suporta a falta de crescimento dos outros. Talvez seja um dos maiores sinais de crescimento espiritual, quando estamos dispostos a engolir, entre aspas, engolir os sapos em razão das falhas dos outros. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Inclusive, ele usa o exemplo de Jesus, que não agradou a si mesmo. Portanto, uma pessoa espiritual, ela sempre está disposta a dar mais uma chance, a não julgar, a não condenar. Por amor à igreja, por amor a Jesus, por amor ao irmão, às vezes ela suporta as debilidades, as fraquezas de um irmão em Cristo, esperando o seu momento, esperando que um dia ele vai crescer. No corpo de Cristo, os verdadeiramente assim crescidos estão dispostos a suportar uns aos outros em favor da família de Deus. É alguém que não cria problemas, que tem um coração compassivo e misericordioso quando essa pessoa vai falar com o próximo. Olha só o que o Tiago, capítulo 3, versículo 17 diz. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, qualquer coisa que no corpo de Cristo vai levar à gritaria, à briga, à guerra, às vezes a conflitos, às vezes há uma necessidade, às vezes acontece isso, mas no geral, uma pessoa verdadeiramente sábia é aquela que aplica Romanos 12:18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, mesmo quando ela vai corrigir alguém, ela corrige com brandura. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 14:12, diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, uma pessoa madura, ela corrige, ela não desiste da pessoa, ela ora pela pessoa, mas ela sabe que está lidando com o servo de Jesus, não é o seu servo,
e por isso ela sabe que cada pessoa dará contas dos seus atos a Deus. Quarta, assim, qualificativo de uma pessoa crescida espiritualmente, ela abre mão dos seus direitos por amor ao irmão em Cristo e por amor ao corpo de Cristo. Um exemplo, ela abre mão do seu alojamento lá no acampamento. Nós temos de vez em quando acampamentos e às vezes as pessoas brigam por causa de alojamento. Então, uma pessoa crescida espiritualmente, ela abre mão do seu direito, do seu alojamento, apesar de ser um direito seu. Mas ela abre porque ela sabe que existe, é um irmão em Cristo, e ela sabe que a união do corpo de Cristo assim é importante. Ela abre mão do seu ponto de vista. Às vezes a gente está com alguém e ela começa uma discussão e os ânimos começam a aflorarem. Uma pessoa madura, o que ela faz? Ela às vezes se cala, ela não põe mais lenha na fogueira, por quê? Pela paz. Pela paz. Especialmente se é um assunto que não vai levar a nada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, ele diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Na igreja em Corinto havia irmãos levando outros irmãos a tribunais humanos por dificuldades, às vezes, que um tinha, às vezes um devia, talvez, um valor para o outro, não pagava. O apóstolo Paulo diz: olha, não existe no meio de vocês pessoas que podem mediar esse conflito? E mesmo que não exista, será que não ficaria mais bonito você sofreu dano? Eu conheço irmãos que já sofreram danos, às vezes danos até financeiros, mas não foram assim até as últimas consequências, pensando no quê? Pensando no corpo de Cristo. Pensando no que aquilo iria produzir naquele irmão que é mais fraco, naquele irmão que precisa crescer um pouco mais. Então, na igreja as crianças precisam ter as fraldas para trocar, alguém já falou. As crianças são aqueles que ainda estão começando na vida cristã ou aqueles que não cresceram. E o maior sinal de maturidade é quando alguém está disposto a suportar, está disposto muitas vezes a não abrir mão dos seus direitos. Número 5, a quinta e última característica. Uma pessoa verdadeiramente espiritual sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar. E por esse motivo ela está mais preocupada com a aprovação de Deus do que com a aprovação assim dos seres humanos. Ela sabe que existe apenas um Senhor, Jesus, somente Deus. Então ela sabe que todas as pessoas prestarão contas a Deus. Que na verdade, no último dia, toda a verdade será conhecida, aquilo que parece, que só parece, vai mostrar que só parece, mas não é, que a realidade, que os olhos de Deus já veem, é aquilo que vai prevalecer. Por esse motivo, ela não precisa provar tanto que está correta. Por quê? Porque ela sabe que no último dia isso vai acontecer. Então, ter a dimensão da grandeza e do poder assim de Deus internalizado dentro do nosso coração faz com que tenhamos segurança em Deus, não sejamos tão inseguros. Às vezes brigamos por falta de segurança, por assim, insegurança. E conhecer a Deus, conhecer a palavra dele e conhecer o poder dele nos ajuda assim a ter essa segurança. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, é aquele texto que eu já conheço, já falei para vocês várias vezes: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, uma pessoa madura é uma pessoa assim. Pois é, aqui está 5 características que eu irei repetir rapidamente, que mostram se somos ou não pessoas espirituais. Primeira, está mais preocupado com a existência de pecado na sua vida e menos na dos outros. Ela fixa os seus próprios pecados, luta contra eles, está preocupado com eles. Número 2, corrige os outros, claro, corrige. Se vê alguma coisa, corrige. Mas corrige porque ama, e corrige com mansidão e com temor a Deus, sabendo que é um pecador corrigindo um outro pecador, que não é um perfeito corrigindo um imperfeito. Número 3, suporta a falta de crescimento dos outros. Sim, uma das maiores provas de crescimento espiritual é quando estamos dispostos a aguentar assim a falta de crescimento dos irmãos em Cristo ou das pessoas assim mais imaturas. Número 4, abre mão dos seus direitos por amor aos irmãos
e ao corpo de Cristo, inclusive a união do corpo de Cristo. Tem direito, tem direito. Ela sabe que é um direito seu. Como Paulo muitas vezes fala, eu tenho direito, mas eu abro mão por causa do corpo de Cristo. E número 5, ela sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar, estão sobre ela, e no final é Deus quem julgará todas as obras, tudo que fizermos, tudo que falarmos será julgado por Deus. Então não precisamos tanto ficar preocupados se estamos assim com a razão ou não. E aí? Depois dessas 5 características, o que você diria? Eu sou uma pessoa espiritual? Você é uma pessoa, se considera uma pessoa espiritual? Você possui essas características que nós acabamos de falar? Que tenhamos e sejamos mais e mais irmãos espirituais, ajudando e não atrapalhando o crescimento de todo o corpo de Cristo. Que antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, pensemos o que essa atitude vai fazer com o meu irmão em Cristo ou com a igreja como corpo de Cristo, assim, de uma maneira geral. Se você quer ter essa mensagem por escrito, já está lá. No portal igrejadecristo.net, você faz uma pesquisa, sou crescido espiritualmente falando, e lá você terá essa mensagem por escrito que você poderá compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira seja um dia em que uma mensagem como esta possa encher o meu coração de alegria, mas também possa me corrigir para que eu hoje haja cada vez mais como uma pessoa espiritual, uma pessoa, conforme 2 Coríntios 3,18, tem sido crescida através do Espírito Santo por Deus, de glória em glória, isso é, todos os dias um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.